Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado por ele estar aqui, Senhor, nos presenteando com a presença dele e com a gloriosa palavra que tu deste ao teu filho. Eu te peço, Senhor, que tu venha o abençoar grandemente. Toca, Deus, na alta da cabeça, a ponta dos pés, a saúde, Senhor. Toma o ministério desse homem, meu Pai. Oh Deus, faça acontecer o impossível na vida desse homem. Oh Deus, e muito obrigada pela vida do meu irmão também, que vem acompanhando ele. Abençoa também grandemente. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora. Obrigado. É um prazer. A paz para todos. Amém. Amém. Meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, eu tenho uma palavra para vocês. Amém. Que teve muita música. Eu ia pregar sobre o poder do louvor, porque a música é uma terapia. A música ela liberta, mas a gente não podemos deixar para outro dia. E eu agradeço ao prefeito Marcos, me convidou, que ele não está podendo, está com problema na casa dentária, e eu, como recebo muito convite, eu, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu sou professor de religião, e é a área que Deus me chamou. E eu queria que os irmãos abrissem Mateus 21, tem algumas passagens para ler para vocês, para completar a mensagem desta noite. E eu queria que os irmãos tivessem paciência. E para mim também é um grande prazer conhecer a pastora. Que Deus abençoe o rebanho. Que o rebanho continue firme, que não vai vir coisas boas para nós, no nosso país, no nosso mundo. O mundo está todo, Satanás está trabalhando, gira-te com calma, está tudo cogitando para uma entrega, para o anticristo. E é necessário nós se afirmarmos com Deus, um com o outro, sendo sincero, fiel um ao outro, e com Deus e com a sua palavra. Amém, amados? Louvado seja Deus. Mateus 21, versos 33. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Diz a santa palavra. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a uns, no plural, a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro, apedrejaram outro. Enviou depois outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. E por derradeiro enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo os filhos, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aqui Cristo faz uma pergunta e eles mesmos respondem. Disseram-lhe eles: dará afrontosamente aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores que a seus servos lhe dê os seus frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E no capítulo 23, os irmãos entenderam a mensagem que eu quero entregar para vocês hoje, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. 23, versículo 38, os irmãos acharam? Digo amém? Amém. Diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E também para finalizar, em Romanos 9, 27.
A base de tudo na vida está na palavra, irmãos. Amém? Romanos 9:7, guarda lá o que eu li em Mateus 23 e o 21 do capítulo. Romanos 9:7, acharam? Digo amém? Amém. Aleluia. Também Isaías, o profeta Isaías dizendo, clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Poderia sentar, aplaudir o nosso Pai Celestial. É um prazer conhecer vocês, a pastora, a sacerdote do Senhor. E fique firmes, porque o nosso inimigo é astuto. Ele sabe que não pode com Deus, com Jesus, com os anjos, nem com o Espírito Santo. E ele arruma 24 horas, meus irmãos, passa para nossas vidas. Mas ele não adianta, que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, daquele que os tem nos livre. Biblicamente, estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, Ele nunca teve nenhum compromisso com nenhum de nós. A gente, biblicamente, nós somos chamados de gentios. Gentios é toda aquela nação, meus irmãos, afastada de Israel. Toda promessa que o Senhor, Ele fez foi com o povo judeu. Verdade que se nós for estudar a Bíblia com calma, com paciência, na Velha Aliança, no Velho Testamento, o Senhor, Ele escolheu muitos gentios para realizar a sua obra. Mas a nação naquela época, não na época de hoje, mas naquela época, era considerada como a menina dos olhos de Deus. E quando Moisés ele sobe no Monte Sinai, o Senhor dá 4 leis para Moisés: a lei moral, lei cerimonial, lei cívica e a mosaica. E a lei mosaica ela servia de cerca. E todos nós sabemos de que serve uma cerca. Se alguém vai construir alguma coisa, fazer o muro, uma cerca que vai guardar, proteger alguma coisa. Mas era um povo rebelde. E a desobediência e a rebeldia é uma coisa que o Senhor ele repudia. E a pessoa rebelde e desobediente, seus projetos nunca vai se realizar, meus irmãos. E Deus tinha um projeto para aquele povo. Aquele povo era chamado a menina dos olhos de Deus. E o Senhor, Ele fez 482 mil tentativas para salvar eles. Porque Deus é orgânico, Deus é paciente e Deus é misericordioso. Deus não é como nós seres humanos. Nós humanos, quando alguém erra, nós não queremos liberar perdão, nós não temos paciência, nós não queremos trabalhar naquela pessoa, fazer trabalho no psicoterapeuta, não queremos. Mas Deus é misericordioso. Misericórdia de Deus não tem fim. Segundo o dicionário Aurélio, significa no nosso português misericórdia, compaixão. E Deus continuou trabalhando, porque Deus tinha um projeto com aquele povo. E o Senhor levantou sacerdote, o Senhor levantava rei. E com o tempo eles perderam o favor de Deus. Perderam o favor, mas não perderam a promessa. A promessa é diferente de favor. Eu posso fazer um favor para você, você fazer um favor para mim. Mas a promessa continua de pé. Amém? E se Jesus te fez uma promessa, não importa a sua idade, porque Deus Todo-Poderoso, Ele não trabalha com idade, irmãos, de ninguém. Amém? Você pode ter 80 anos aqui dentro, mas se você tem um projeto, você deve confiar e ter cuidado com quem você anda, com quem você conversa, que a promessa vai se cumprir um dia. Creia nisto, porque Yahvé vela pela sua santa e a poderosa palavra. Oh, canta lá, o Espírito Santo está neste lugar. Hoje tem uma palavra de Deus para você, para aumentar e enriquecer a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. E Jeová, pastor, continuou trabalhando. E eles perderam o favor de Deus. Que favor é este? Que Deus levantava guerreiros como Sansão,
E Deus ia levantando um guerreiro como o rei Davi, o doce cantor de Israel. E Deus ia levantando esses homens. Mas a desobediência, irmãos, a rebeldia é uma coisa terrível. E Jeová não trabalha na rebeldia e nem na desobediência. Então há necessidade de aquebrantar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Jeová, Ele não rejeita o coração aquebrantado e não o espírito contrito. Amém? Bendito seja Deus. E aqui Jesus faz essa ilustração, parábola quer dizer ilustração, porque para o seu discípulo Cristo, para o seu discípulo, pastor, Jesus não lhe revelava, ou seja, não ocultava os segredos. Jesus se abria para eles, mas para aquele sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus já se fechava, trancava diante deles. E esta vinha representa o país de Israel lá na velha aliança, um país que era considerado a menina dos olhos do Senhor. Mas eles começaram a sair do plano de Deus pela desobediência e pela rebeldia. E aqui Deus faz mais 3 tentativas para salvá-lo. Como é que Deus ama o ser humano? Deus faz mais 3 tentativas, irmão. De 482 mil anos, Deus faz mais 3. E nós estamos dentro desse arranjo. E eu vou mostrar para você nesta noite, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Então levante a sua cabeça e se dá valor. Derrotado é o diabo. Amém? Você está em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. Os lavradores aqui são aquelas pessoas do Velho Testamento que eles matavam os profetas do Senhor e não se arrependiam das obras das suas mãos. Porque pecar, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso. Mas é necessário, é muito difícil uma pessoa pecar. Pelo menos até hoje eu nunca vi, e aquela pessoa chegar e pedir perdão àquela pessoa. Porque as coisas de Deus é inversa. Se alguém se levantou contra você, amém, você que tem que liberar perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E esses lavradores agiram dessa mesma forma. E por fim, chegou o tempo de Deus enviar, e o que Deus faz? Eles agiram daquela forma, ao Senhor começou já a mudar a maneira, a forma de trabalhar. Porque Deus tem seu jeito, suas formas e sua maneira de trabalhar. Alguém que diz que entende Deus, ele é mentiroso. Ninguém vai entender o nosso Pai Celestial, amém? Nós temos que aceitar, porque o que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Assim diz o Senhor, assim diz o Espírito. E Deus faz mais 3 tentativas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de 482 mil anos, ele foi 82, faz mais 3 tentativas e eles não quiseram. E prepara Jesus. E todos nós sabemos da forma que eles agiram com Cristo. Todos nós sabemos. Primeiro que Jesus não nasceu no Natal. 25 está se aproximando. Jesus não nasceu no Natal. Jesus nasceu entre o mês de Abib ou mês de Nisan. Está entre esses dois meses, entre Abib e Nisan, entre março ou maio. Cristo não nasceu no Natal. Tudo isso é mentira, distorcer a palavra do Senhor, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando Cristo estava lá na cruz, vertendo seu sangue por nós, Ele lança as 7 palavras da cruz. Louvado seja Deus. E os homens, irmão, que eles fizeram na época de Cristo, os sacerdotes, somos sacerdotes, homens cultos, homem intelectual. Eles pegavam, eles fechavam a porta para o seu povo naquela época. Não aceitava Cristo, mas também não queria que os seus subordinados seguissem a Cristo, recebia a sua santa e a sua poderosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a trabalhar, que hoje eu vou entrar um pouquinho na história, para que os irmãos entendam a mensagem, que era pede ajuda a história. E Deus é tremendo. E ali o que Deus ele faz? Deus continua trabalhando. E Deus levanta aqui, Jesus leva os seus discípulos, para eles, e levam eles, eles vão levando a palavra. Primeiro Jesus instruiu, Jesus preparou, Jesus capacitou, depois Jesus enviou. E eles agiram da mesma forma que agiram no Velho Testamento, não se arrependeram das obras das suas mãos.
Louvado seja Deus. Aí na Segunda Guerra Mundial, se cumpriu esse versículo aqui que eu... Se cumpriu este versículo. Eis que a vossa casa vai ficar vos deserto. No ano 538, Deus levantou um profeta. O profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. E ali Deus lança para ele aquela parábola. E ele não entendeu o significado. Homem de Deus, profeta. Porventura, pode esses ossos reviver? E na Segunda Guerra, aquele homem usado pelo demônio, Adolfo Hitler, que eu tenho revista, eu digo na minha casa, pastor, que vocês têm que ver. Aquele bebezinho, irmão, bebê já tinha aquela influência má, uma coisa terrível. Mas Deus é tremendo, Deus nunca deixou a sua obra sem testemunha. Deus não precisa de multidão para realizar seus decretos na terra. Aleluia, precisa de homens e mulheres capacitados, de coragem, de peito, que se propõe diante do Senhor, estudar a sua palavra, no jejum, na oração e vai. Se Ele te mandou, você vai, porque Deus é contigo. Oh, cantarabalaia, eu estava desempregado e meu irmão caçula, pastor, arrumou para mim uma vaga, para mim fazer uma grande reforma no grande centro de Macumba, que dá 3 desses aqui. E vocês vão ver como é que Jeová, Ele trabalha. E o que eu vi ali não compete eu começar a passar para os irmãos. Mas Deus é fiel. E quando eu cheguei lá, jovem na época, ele é empresário, faz todo tipo de coisa diabólica, vende para o país todo. Quando ele me viu, o semblante fechou. Aí eu cheguei na minha casa, dobrei o joelho e comecei com Deus. Falei, Senhor, tu sabe que eu estou parado. A minha fatura chegou. Mas o Senhor nunca me desamparou. Esse tempo todo que eu estou te servindo, o Senhor nunca me deixou enganado, sem resposta, e nem me desamparou. Pai Celeste, anjo não morre. Ou seja, anjo morre, mas só quem tem poder de matar o anjo é o Senhor e o Senhor Jesus. Eu conversando com ele, pastor, em oração. O que o anjo faz, meu Senhor, é um desarmar o outro. Mas eu vou trabalhar lá dentro do inferno. E essa mesma paz que eu sinto na minha casa, dentro da tua casa, na igreja, Senhor, eu quero sentir naquele lugar. Irmão, Deus, Ele é tremendo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Põe a sua vida no altar e tu verás o que Jeová vai fazer na sua vida. Amém? E quando eu cheguei, irmãos, ele me provou, pastor, 3 vezes. Você não tem medo não? Eu falei, irmão, não tem medo de nada. Aleluia. Eu tenho boca, mas não falo, eu tenho olhos, mas não enxergo, eu tenho ouvido, mas não ouço. Eu não fazia nada verbalmente. É perigoso o crente falador. É muito perigoso o crente falador. E quando eu cheguei lá, pastor, enorme. Aí tá bom, né? Tem um dia que eu provoquei Satanás. No sábado eu provoquei ele. Aí os anjos de Deus acorrentou todos os demônios. Eu nunca vi uma coisa daquela. Louvado seja Deus. E teve um dia que eu fui pegar água, eu cheguei, me escorei aqui, cheguei lá, falei, eu te conheço, mas você não tem poder sobre a minha vida. Você está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Eu estou trabalhando aqui, você não vai fazer assim enquanto eu estiver trabalhando aqui. Aleluia! Oh, cantarabalaia, aleluia! Deus está neste lugar, o Espírito Santo. Ele trouxe comida preparada 3 vezes para mim comer. E ele, sabe o que ele fazia, pastor? Ele não falava comigo, o semblante fechou. Então eu nem ligava, fazia tudo espírito com Deus. E quando é para ver o mal, pastor, aí me chamou de pastor, só quer comer? Quando ele estava preparando a comida, eu falei, eu como, mas não sabe ele que eu estava conversando com Deus, para Deus quebrar toda aquela força da comida. Oh, comida gostosa! Eu comi quinta, sexta e sábado, e não fez mal. O nome de Deus foi exaltado, o nome de mulher de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu ganhei meu dinheiro, reformei, e meu irmão ainda levou um CD daquele cantor Marco Antônio Pereira. Então é assim que Deus ele faz, irmãos. Às vezes a pessoa não dá nada por causa da aparência, mas se engana. E é esse que Jeová ele usa, que é importante para Deus, amém? Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho testemunho glorioso para contar para vocês. Pena que não vai dar. Mas deixa para outro dia, meu parceiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero entregar a mensagem para vocês, para levantar a autoestima desta igreja.
Aí o que Deus fez? Deus levando o profeta Ezequiel, e a nação ficou em peso, não tinha quase moradores. Aquilo ali é simbólico, não é literal. Porventura poderá esses ossos viver, é simbólico, não é literal, meus irmãos. 1948, Deus levantou os gentios. Podia ter levantado os judeus, mas não quer dizer que Deus ajudou uma pessoa para levantar a obra de Deus, quer dizer que essa pessoa vai ser salva. É o Oswaldo Aranha, você vai encontrar em qualquer livro de primeiro e segundo grau. E lá na ONU, irmão, teve naquela época, sabe o que aconteceu? Ainda não era considerado Israel como país, como nação. E Deus usa esse homem poderosamente, e a nação de Israel foi estabelecida como nação. E com o tempo eles perderam o favor de Deus. Eles perderam o favor de Deus, mas não perderam a promessa. E aqui Jesus lança essa ilustração para nós poderosamente. E o reino de Deus vos será tirado e será dado uma nação. Então olha a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Porque você tem que dar fruto com a sua pastora, amém? Jesus tirou deles, passou para nós. Hoje nós não somos mais gentios. Nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós somos Israel espiritual. Israel espiritual, carrega isso consigo. Não importa a sua idade, se dê valor. Somos Israel espiritual. Jesus tirou aquela nação deles. Jesus falou: olha, portanto, vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado uma nação que deu seus frutos. E se a nação em peso tivesse aceitado Jesus como seu Salvador, olha que coisa linda, se cumprir Mateus capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, sobre as sete igrejas daquela época, Zebulon, Naftali, as 12 igrejas, assim por diante, a 12 tribos de Israel. Mas como eles rejeitaram, não quiseram Cristo, Jesus de Nazaré, aquela promessa passou para mim e passou para você, amém? Então levante a cabeça, derrotado é o diabo, meus irmãos, Jesus é contigo, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Eu nunca tive uma casa, mas eu sempre tive fé e coragem em Cristo Jesus. E certo dia eu peguei um papel e eu escrevi quando ele nos traz da porta: um dia eu vou receber a minha bênção e vou cantar o meu hino da vitória. É questão de fé. E lá de São Paulo, Deus trouxe o evangelista José. O presbítero Marco nem sabe desse testemunho. E ele me convidou para abrir uma igreja. Eu falei: ô presbítero, o evangelista José, não é de Deus eu congregar com o senhor, mas pode abrir que eu te ajudo. E o papel que tinha algum tempo que ficou lá, o papel tinha desbotado e até o tempo rasgou e jogou fora. E ele lançou a mesma palavra que estava escrito: pastor João, poucos dias você vai receber a sua bênção e vai cantar o seu hino da vitória. Responsabilidade. E lá onde eu moro, eu não tive uma casa, a casa que eu morava era só Deus para ter misericórdia. Eu consegui construir a minha casa, fui para o monte, agradeci a Deus e cantei o hino da vitória, amém? Eu era um homem, irmão, para ter muito dinheiro nessa terra, dinheiro para construir milhares de igrejas dessa aqui, mas Deus não permitiu. Mas Ele falou, pastor, que vai mudar a história. Eu fui no Chacrinha para ser cantor, no Chacrinha ganhei um troféu abacaxi, treinei na olaria para ser jogador de futebol, fui como um dos melhores jogadores, Deus não permitiu, mas Ele falou que vai mudar a história. E Ele também vai mudar a sua história, amém, irmãos? Creia, estou escrevendo 3 livros na minha casa, ninguém sabe disso. Estou quase terminando os livros. Então Deus é bom. Então quando a gente entra no querer de Deus, Deus realiza seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali para concluir a mensagem, para os irmãos entenderem a mensagem. Aí o que Deus fez? E a nação em peso, amados, eles perderam, eles deixaram Cristo. Eles deixaram Jesus, não quiseram, aquela promessa passou para mim e aquela promessa passou para você nesta noite, amém? Não deixe Jesus por nada deste mundo. Não vale a pena você deixar Jesus por nada deste mundo. Não jogue a sua salvação fora. E com o arrebatamento da igreja que não está longe de se acontecer,
Nós vemos como é que está o mundo está no conflito. Ninguém vai dar mais jeito nesse mundo, é mentira. É distorcer a palavra do Senhor. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, falou o Senhor Jesus de Nazaré. Hoje as coisas mudou, virou uma bagunça geral. Igreja virou bagunça, mas graças a Deus que aqui tem uma mulher de Deus que tem botado a casa em ordem, amém? Então siga, respeita, ame e obedeça em nome de Jesus de Nazaré. Que nós temos bagunça de igreja no nosso país, mas Deus tem levantado homens e mulheres de Deus comprometida com Ele e com o reino do Senhor. Quer fazer bagunça? Vai fazer na sua casa, amém? Deus, Ele quer a santidade daquele que te serve. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, cantarabaias. E com a volta de Cristo que não está longe, meus irmãos, a nação em peso vai se levantar contra o país de Israel. A nação em peso. E nessa vida Cristo não vai botar o seu pé na terra. E não tem uma passagem, nenhuma passagem escrita na Bíblia, talvez eu possa estar errado, mas eu não achei que Jesus virá o culto. Eu já estava lendo alguma revista que eu tenho lá em casa lá, uma igreja fundada há muitos anos atrás, não vou falar o nome por respeito. O apologeta foi muito inteligente, mas foi mal na sua colocação, que não tem nenhuma passagem falando que Jesus vai vir ao culto. Muito pelo contrário, Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, que primeiramente serão aqueles que dormem no Senhor, e depois nós, ele conclui, nós que estamos vivos, encontraremos com o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Então se Deus valor a sua salvação em Cristo Jesus. E a nação em peso, quando tiver quase o povo de Israel perdendo a guerra, perdendo a batalha, porque Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, diz a Bíblia, que ele aparece como dessa multidão, que mais de 500 irmãos, e apareceu 2 anjos do lado, varões Galileu, porque vós estáis atônitos, esse mesmo Jesus que vós está vendo ir, há de voltar o dia, que coisa gloriosa, aleluia. E Jesus, ele há de voltar um dia como ele foi, com toda a pompa, e quando ele chega no céu, ele reúne a corte celestial, as 4 ordens de anjo, querubim, serafim, arcanjos e anjo, e imediatamente expulsa Satanás do céu, e ali Deus consagra ele, ou seja, entroniza como rei dos reis e senhor dos senhores, amém? Então você não tem um rei fracassado não, você tem um rei vivo, um rei poderoso, não é aquele rei virado na parede não. Levante a cabeça, em nome de Jesus de Nazaré. E ele saiu do lugar santíssimo lá no céu, está no santuário celestial, esperando a ordem do Pai. A 7 milésimos de um segundo, é fácil de vulto nesse mundo, irmão. Não tem mais jeito, mas nós esperamos a volta de Jesus. E ele virá com toda a pompa, com toda a honra, com toda a glória, com toda a majestade, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, amém? Bendito seja o nome do Senhor. O reino foi tirado e passou para mim e para você. Aleluia. Aí quando a nação em peso tiver, pastor, quase perdendo a guerra, e vai se cumprir uma profecia que quase ninguém leu ou não pega. Ezequiel 47. Eu tenho muitos livros na minha casa lá que é tão forte, pastor, o sal não há morto, que quando passa, ele chama e ali morre. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus da vida. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, que vai ser água purificadora do templo, e aquela água vai entrar lá, amados, no Mar Morto, e vai ser o Deus da vida que nós servimos, pregamos, ensinamos e acreditamos. Amém? E naquele dia em peso, louvado seja o nome do Senhor, a nação em peso vai ser beneficiada pelo livramento. Aí vai se cumprir Mateus, esse versículo aqui que eu li, Romanos 9, 27. O remanescente é que será salvo, porque para ele Jesus virá como Messias, para as nações em gerais virá como reis e Senhor do Senhor, e para mim e para você virá como noivo. E como é que está a noiva de Cristo nessa noite, amém? Prepara-te, ó noiva, prepara-te, ó Israel, porque o noivo já está preparado, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O noivo já está preparado. Se contenta com aquilo que Jeová te deu, porque se ele te fez promessa, vai vir, meus irmãos.
Acredite, creia, em nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós fazemos parte desse arranjo espiritual do Senhor. Fazemos parte, hoje nós somos a noiva de Cristo. E hoje Deus ele não vê mais a gente como pecador. 1 Coríntios 6, 20. Hoje Deus não vê mais eu e você como Deus vê 24 horas por dia. Não vê mais a gente como pecador. Diz a Bíblia. Isso é muito forte. Isso levanta a fé de qualquer cristão. Olha só que coisa linda. Como é que Deus ele é tremendo. Entendeu, meus amados? Então é assim que Deus ele faz. Então você fique firme. Louvado seja o nome do Senhor. Fique firme, sempre adorando a Deus. Hoje não existe mais lugar específico para adorar a Deus. Não existe mais lugar específico. Aquela mulher chegou e falou para Cristo: Mestre, é nesse monte ou é em Jerusalém que te adora? Mulher samaritana. Jesus disse: mulher, chegará a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Amém? Até na sua casa, aceita a sua adoração. Não existe nada específico. Diz a Bíblia que a fé não habita em templo feito por mãos humanas. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus falou o teu corpo. Cuidado com o que você bota dentro do seu corpo, irmão. Ele é o templo do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo fala para nós aqui, ó. Olha que coisa linda, ó. Que Cristo, ele se fez justiça por nós. Então quando Jesus chega nos céus, se cumpriu Hebreus 1, verso 6. Abra-se, ou seja, se cumpriu claramente para que todos os anjos de Deus o adorem. Porque Cristo tinha duas divindades. Quando ele estava aqui na terra, ele não recebia adoração. Toda adoração ele passava para o Pai. Ele fazia questão, pastor, de passar para o Pai a adoração. Louvado seja Deus. E no céu não é lugar de silêncio. Mas a Bíblia diz, isso é apologia da palavra do Senhor. Deus desce do seu trono de glória, santidade e majestade e recebe o seu Filho gostoso. E os anjos começaram a adorar a Jesus, amém? E quantas vezes nós não adoramos, irmão? Vem a luta, vem a tribulação. Nós temos que adorar o nosso Pai, qualquer área da nossa vida, amém, meus amados? Preste sempre a adoração dele. A música ela liberta, a música é uma terapia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus apresentou uma igreja poderosa, portanto o reino de Deus vos será tirado e será dado uma nação que deu os seus frutos. É uma responsabilidade. Então hoje nós somos a noiva de Cristo. Eu e você somos a noiva do Senhor Jesus de Nazaré. Uma igreja poderosa que eles tentaram destruir lá na Idade Média, tentaram destruir na igreja primitiva e até hoje. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor, ai daquele que tocar em ti. Deus tem ciúme desta igreja. Essa igreja pertence a Deus, amém? Essa igreja não é da pastora, ela é só uma administradora, mas é de Jesus de Nazaré. Pode eles fazer o que eles quiserem em Brasília lá, irmão. Aquilo ali não é nada para Deus. Jeová destruiu foi grandes impérios. Ou Cantalabalá, Alexandre o Grande, eu poderia citar vários nomes aqui, ó. Não foi avante. E aquilo ali não é nada para o Senhor. Eles fazem o que ele quiser, sabe por quê? Porque a igreja está debaixo, ó, do esconderijo do Altíssimo do Senhor. Ou Cantalabalá está debaixo do esconderijo. E ai daquele, seja Alexandre, seja quem for, irmão, essa igreja pertence único e exclusivamente o Iavé, o Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, que morreu por você, amém? Louvado seja Deus. Então o reino, hoje nós não somos mais gentios, igreja, nós somos a noiva de Cristo, aleluia, somos a noiva de Cristo. Onde você vai a presença de Deus contigo. Você é um testemunha de Jesus nessa terra. Não tenha medo. Se eu falasse aqui, pastora, quanto laço Deus já me livrou, irmãos.
Foi muito laço de morte, Deus já me livrou. Dia 30 mesmo, agora dia 30 Deus me deu outro livramento no mês passado, né? Coisa terrível. Tem que tomar ação. O diabo ele é sujo. Saí da casa da minha mãe 4h30 da manhã, pastor. E 2 bandidos me parou, me levou tudo. Mal covardia. Me levaram meu celular, minhas 2 carteiras, chave da minha casa, chave da casa da minha mãe, meu CPF, minha identidade, minha carteira de trabalho. Lá eu falei com ele, está cheio de irmão. Poxa, irmão, me devolve minha carteira de trabalho, minha identidade. Se você ficar falando muito, eu te meto o couro, covardia, né? Mas eu estou de pé aqui em nome de Jesus, amém? Porque a obra é grande. Aleluia, a obra é grande. E quem levantou foi Jeová. E quem levanta Jeová, ele protege, Jeová ele guarda, amém? E que Deus abençoe a todos. Assim diz o Senhor, assim diz o Espírito. Levante a sua cabeça, você não é mais gentil. Jesus morreu por ti, então se dê valor, irmão, em nome de Jesus, amém? Obrigado, e aplauda Jesus de Nazaré, amém?